uma noite de renovo, uma noite de refrigério. E como é bom nós estarmos aqui, nós nos confraternizarmos, estarmos em comunhão e aprender do Senhor. Porque por mais que muitas das vezes nós precisamos vestir uma capa de Mulher Maravilha, nós sabemos que a nossa realidade não é essa. Por mais que muitas das vezes nós queremos de todas as formas cumprir o que a Bíblia diz em ser uma mulher sábia, nós sabemos que somos mulheres frágeis. E é sobre essa palavra que hoje Deus colocou no meu coração, e eu quero trazer ao seu, sobre uma mulher frágil, dependente de Deus. O Senhor hoje falava no meu coração sobre ser frágil, sobre ser dependente. Porque nós vivemos um tempo em que se fala muito sobre a dependência, e nós encontramos muito mais no meio de mulheres a dependência emocional, uma dependência em pessoas, uma dependência em recursos, uma dependência em situações. Nós colocamos a nossa emoção e o nosso coração depositado em pessoas e em circunstâncias. E o que mais acontece é de estarmos nos tornando mulheres frustradas, cansadas, por depositar a dependência que era para estar em Deus, colocar em pessoas. Dentro desse texto que eu quero trazer para vocês, falando sobre isso, o Senhor começou a me falar da história de Abraão e da história de Sara. Porque quando Deus chama Abraão, o Senhor fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor faz uma promessa para aquele homem, dizendo que ele seria pai de multidões, a sua descendência seria incontável. Quando Deus fala isso para ele, ele tem 75 anos, e assim ele obedece ao Senhor. Ele sai do meio da terra dele, do meio da parentela, para viver uma promessa a qual Deus falou para ele. Ele começa a andar de lugar em lugar. Cada lugar que ele pisa, cada lugar que ele vai, ele faz um altar de adoração ao Senhor. E todas as vezes eu vejo o Senhor confirmando uma promessa na vida dele. A gente, quando recebe uma profecia do Senhor, nós vivemos momentos na nossa vida que, sem a gente pedir para Deus, ele vem e confirma, não é? Quando Deus fala conosco de uma viagem, ele usou uma profeta neste culto, você vai para o culto, algo, Deus ele confirma, e a gente vai vendo isso se cumprindo. Abraão ouvia o Senhor falar sobre a promessa. 10 anos já se passaram e Abraão está vivendo ainda só de promessa. O filho não chegou, mas ele ainda está adorando o Senhor pela promessa. Ele ainda está obedecendo o Senhor pela promessa. Ele ainda está respirando pela promessa. Ele ainda está acreditando. De 75 anos para 85 anos. Eu imagino durante esses 10 anos, a Bíblia não fala, mas eu imagino Abraão chegando e falando assim: Sarai, o Senhor falou de novo, o Senhor vai dar um filho. Eu imagino todas as vezes que Deus falava com ele, ele chegava esperançoso em casa e falava: Sarai, de novo o Senhor confirmou que vai nos dar filhos. Porque eu não sei vocês, mas a gente se vê nisso. Você correndo e contando para tua mãe, para tua irmã, para tua melhor amiga: Deus falou que esse ano o casamento sai. Deus falou que esse ano vai abrir aquela porta, que vai tirar aquela causa. Eu imagino Sarai ouvindo Abraão dizer para ela durante 10 anos da promessa. E Sarai olhando para ela e vendo que o tempo está passando e eles estão ficando velhos. Ela entendeu que há uma promessa de um filho, de uma descendência. E no texto a gente vê que ela chama o seu esposo e fala assim: ora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que
que eu possa obter filhos por ela. Abraão ouviu a voz de Sarai. Durante 10 anos, Deus falando, nada acontece. Sarai olhou para ela, viu uma impossibilidade, uma fragilidade, olhou que o tempo estava passando, ela acreditava na promessa, mas ela não conseguia entender como que aquilo poderia acontecer. E ela decidiu ajudar Deus, ela decidiu colocar as mãos dela e tentar resolver aquela situação. E acontece que aquela serva, ela engravida. E agora, com 86 anos de idade, Abraão vai ter o seu primeiro filho, só que de uma serva. Só que quando a serva engravida, ela começa a rejeitar a sua senhora, ela começa a desprezar. E aí, Sarai começa a viver uma guerra dentro de casa, um conflito dentro de casa. Porque ela era senhora, mas agora ela já não tem condição de ser mãe do filho do próprio marido. E começa aquela guerra, porque ela não soube esperar o Senhor agir. Muitas das vezes, nas nossas fraquezas, nas nossas frustrações, a gente começa a deixar de acreditar na promessa. A gente começa a querer colocar a nossa mão e agir da nossa forma. A promessa de Deus, ela pode até tardar, mas ela não vai falhar. Eu nem sei quanto tempo que você está esperando uma promessa se cumprir sobre a sua vida. Eu não sei quantas as vezes você já ouviu o Senhor renovar as promessas dele dentro da tua casa, dentro do teu casamento, na vida dos teus filhos. Porque uma coisa eu tenho certeza, que ele já falou com você, que ele já se revelou a você. E eu vim te lembrar que ele não depende, ele não depende das tuas qualidades, ele não depende dos teus recursos, ele não depende da tua condição, ele não depende de quantidade. Ele trabalha como quer, a hora que ele quer. O que a gente precisa entender é que na nossa fragilidade a grandeza dele se manifesta. É que na nossa fraqueza ele revela o tamanho do seu poder, ele revela o tamanho da tua graça, ele revela quem ele é diante da nossa fragilidade. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos e expor para ele. O Senhor prometeu, Pai, mas olha para mim, eu sou tão pequena. O Senhor falou, Deus, ele vai, decanta, Senhor, mas como o Senhor quer me dar um carro, se eu nem tenho carteira de motorista, Rabai, decanta, é chegar diante dele e expor, Senhor, mas eu me acho o menor, eu me acho, assim como disse Gideão, eu sou o mais pobre da minha família. Como é que o Senhor pode escolher a mim? É falar para ele, vai, decanta, Senhor, que seja pela tua força, que seja, Senhor, pela tua sabedoria, que seja pela tua mão.
vem sobre Sara. Sara não consegue acreditar. Agora, já com mais de 90 anos, Deus vai cumprir uma promessa dessa na vida daquela mulher. Totalmente frágil, incapacitada para gerar. E Deus vem com uma promessa dessa. Tem hora que a gente está tão desiludida que a gente não quer nem ouvir profecia, que a gente não quer nem ouvir promessa mais. Tem hora que você já está tanto tempo no tempo da espera que você não quer ouvir mais o Senhor falar sobre promessas. Só que Deus tem trabalhado nessa nossa fragilidade. A nossa fragilidade, ela tem que ser levada ao Senhor, depositada no Senhor. Temos que estar totalmente dependente dEle. O Senhor me fez lembrar de uma mulher que teve que aprender a confiar no Senhor e depender do Senhor. Diferente da ação de Sara, que naquele momento de preocupação, de olhar para a sua fragilidade, foi lá e tentou fazer de uma outra forma. Certo dia, uma mulher, uma viúva, ela com o seu filho estava vivendo um tempo de seca, um tempo de fome, e ela começou a catar os gravetos. Ela ia fazer a sua última refeição. O plano dela era: o que eu tenho é isso, eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer, porque não tinha mais nada para fazer. Só que eu não sei vocês, mas nós mulheres, a gente está na beira do fogão, está falando com Deus, está lavando vasilha, está falando com Deus, está dobrando a roupa, está falando com Deus, está dentro do carro, está dentro do ônibus, está falando com Deus, conversando com Deus. E eu tenho comigo que aquela mulher, enquanto ela estava ali pegando o graveto, ela estava com os pensamentos do Senhor, porque Deus manda um profeta, um homem de Deus, na casa dela. Você não tem ideia de que todas as vezes que você está falando com o Senhor, o céu começa a preparar uma resposta. Não há uma oração que é em vão. Não há nada que é levado aos céus e o Senhor está com os ouvidos fechados. Quem sabe que dor terrível, porque mãe, ela pode passar fome, ela pode passar necessidade, mas vê o próprio filho. Ela catando os gravetos, chega um homem de Deus e fala para ela assim: dá um pouco de água. Quando ela vai pegar a água, ele fala: peraí, traz para mim um pedaço de bolo, um pão, traz algo. Ela: o Senhor, imaginou assim: o Senhor, tudo que eu tenho aqui é um pouco de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer, estou pegando graveto agora, para eu e meu filho morrer, comer e morrer. Ele disse assim: você vai fazer para mim primeiro. Faz para mim primeiro, depois faz para você e seu filho, e jamais vai faltar a farinha da tua panela, o azeite da tua panela. Confiar ou não confiar, depender daquela promessa ou não depender, depender daquela palavra ou não depender. Aquela mulher era viúva, ela já não tinha mais de marido para ela correr e pedir ajuda. Todo mundo estava passando fome, era cada um por si. Ela só tinha uma escolha na vida dela: depender de Deus. Isso é para mim e para você, aprender a depender do Senhor. O Senhor não quer que prioridade sejam outras pessoas e outras coisas em sua vida. Olha o que o profeta fala: ei, primeiro para mim, depois para você. É o próprio Deus falando: primeiro Nebaias me oferece a oferta, primeiro me oferece o sacrifício, primeiro me oferece a adoração, primeiro me oferece o seu tempo. Faz primeiro a minha obra, cuida primeiro da minha obra, que de todas as outras coisas eu vos acrescentarei. É confiar que você está aqui fazendo a obra e Ele está cuidando lá. É confiar que você está abraçando alguém, cuidando
Você se torna cheia, suficiente, quando você deposita tudo em Deus. Alguém vai olhar e vai dizer assim: mas você, mano, porque a gente, quando se sente fragilizada, a gente entra na presença do Senhor e fica tão cheia, tão cheia. O Senhor preenche, às vezes, os nossos complexos, as nossas feridas. E tem gente que vai olhar para nós, como eu já ouvi. Estive em São Paulo no ano passado, e aquele dia eu estava muito fragilizada. Alguém olhou para mim e falou assim: vem cá orar pela missionária. Eu falei: não, hoje eu que quero oração. E ela: ah, o quê? Tem hora que as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar a nossa fragilidade. Sabe por quê? Porque é isso é coisa de quem sabe depositar a fragilidade em Deus. De quem sabe levar só para Deus essa ansiedade, essa angústia, essa dor, esse dia cansativo, esse fardo que hoje talvez você chegou no serviço e levar e decanta. Alguém olhou e nem sabe, porque te viu sorrindo, te viu profetizando, te viu abraçando. Às vezes quem olha para você nem imagina, levar e decanta. Quantas das vezes tu se sente pequena, quantas das vezes tu se sente só. Alguém olha e diz: mas ela é forte, mas ela é tão inteligente, mas ela é tão sábia. O que é isso, Esther? É a grandeza de Deus se revelando em você. É o poder de Deus se revelando em você. É a luz do Senhor resplandecendo em você. Porque já não é mais você falando, já não é mais você fazendo, já não é mais você resolvendo, já não é mais você abraçando. É o próprio Deus que desceu sobre a sua vida. E hoje você fala diferente, faz diferente. Hoje lebai, decanta. Tudo que você coloca a mão é abençoado. Lebai, decanta. Não vem dizer que é fraca, não vem dizer Emaias que é Emaias difícil para você, porque a grandeza de Deus tem se revelado através da sua vida. Aquela mulher, ela prepara o alimento para o profeta, e o profeta se alimenta. O que acontece? A palavra se cumpre. Talvez aquela mulher estava se sentindo a mais pobre. Talvez aquele dia era o pior dia daquela mulher. Mas quando ela depositou a confiança no Senhor, quando ela depositou a dependência dela no Senhor, a história dela mudou completamente. Você quer ver sua história mudar? Você quer ver sua casa mudar? Darabai, decanta. Começa a obedecer. Quando o Espírito Santo de Deus te direciona a fazer algo, começa a obedecer. Quando o Espírito Santo diz para você: retenha, remanai, decanta, guarda o teu pé neste lugar. Quando o Espírito Santo de Deus começar a dizer: suporta, porque isso é só uma fase. Elebai, decanta. Começa a obedecer ao Senhor. Quando Ele diz: entrega tudo, não te preocupa com amanhã. Elebai, decanta. Comece a obedecer ao Senhor. Quando Ele chegar em você e dizer: ei, eu estou te chamando para pregar, eu estou te chamando para adorar, comece a obedecer ao Senhor, e você vai ver que coisas maravilhosas irão acontecer, e promessas antigas irão se concretizar. Eu não sei se você se lembra de algum momento que você ficou no estado de uma cegueira espiritual e ficou totalmente dependente de circunstâncias. Quando você fica dependente de certas circunstâncias, você para no tempo, porque você depende da resposta de alguém, porque você depende da atitude de alguém. E a gente sabe que alguém promete e não cumpre. Fala que te ama e não te ama. Fala que vai abrir a porta, te dá oportunidade e não te dá oportunidade. O que acontece? Você entra num estado de ansiedade, você entra num estado de insônia, você entra num estado de depressão, de angústia. A sua vida paralisa, porque você está refém da palavra de homem.
Hoje eu fecho empresa, hoje eu vou viver da obra. Hoje eu saio do serviço, hoje eu vou viver da obra. Vou depender totalmente do Senhor. Porque o Senhor é diferente do homem. Ele promete. E como eu disse, Ele pode até tardar, mas se falhar, Ele não falha. Você tem que entender que nós precisamos achar prazer em depender do Senhor. Porque tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue acreditar no improvável, naquilo que é imaginário. Tem gente que não consegue, como dissemos aqui hoje, eu sou intensa, mas tem gente que tem uma dificuldade de ser intenso dentro da obra, intenso na sua fé. Tem gente que, como Sara, o Senhor fala, mas lá está você tentando falar com alguém, tentando fazer algo para resolver algo que o Senhor disse que iria resolver. Eu quero que você entenda que a promessa é do Senhor e que Ele vai fazer. Você não precisa se preocupar em como resolver. Você não precisa se preocupar de onde que virá. Mas você precisa todos os dias entender que mesmo na sua fragilidade, você vai expor ela para o Senhor. Senhor, o Senhor prometeu? Então me ajuda a ser mais forte. O Senhor prometeu? Então me ajuda a permanecer. O Senhor falou que vai mudar. Então, Senhor, me dá graça e paciência para suportar o tempo de espera até eu ver aquele homem transformado. Você vai chegar diante dele e vai expor a tua fraqueza. O Senhor falou que um dia vai me levantar, que vai me usar. Então, Senhor, eu tenho timidez. Ativa essa timidez. É expor ao Senhor quais são as suas necessidades e fragilidades. Porque tem gente que não expõe, mas quer usar isso, quer pôr na conta de Deus. Como assim? Quando Deus prepara a Esther para colocar ela para ser rainha, ela chega naquele lugar e há um dia de batalha, um dia de guerra, onde que Mardoqueu fala assim: Esther, aconteceu isso e isso. Há um decreto e todos os judeus eles vão morrer. Você precisa fazer alguma coisa. E Esther fala assim: eu não posso fazer nada. O rei não fala comigo tem muito tempo. Eu não posso. Quem que eu sou aqui dentro desse palácio? Mesmo sendo rainha, se o rei que tem que mandar me chamar. Isso. Aí eu me lembro de pessoas que Deus tem chamado e a pessoa quer colocar na conta de Deus a fraqueza dela. Não, irmão, eu não tenho como assumir isso. Não, pastor, chama outra pessoa, porque a minha vida é assim, 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 porque eu sou assim, assim, assim. Tem gente que vai querer enrolar Deus com a própria fraqueza. Ah não, isso daí não é para mim. Esse chamado é para outra pessoa. Para de cutucar a irmã aí, gente, eu tô vendo. Ai, Deus falando. Aí tem gente que sabe que é fraca, mas fraca nas suas necessidades. Às vezes olha para cima e encontra talento. Sabe o que aconteceu comigo? Eu orei muito a Deus para mim ser uma pregadora. Eu comecei a assistir pregação e comecei a buscar esse dom. Eu lembro que eu fui num culto, eu tinha 15 anos de idade, e um profeta chegou em mim e Deus falou: eu estou te dando o dom da palavra. Eu falei: resposta da minha oração. E no outro dia eu achei que eu já ia ser a Marca Feliciana. Doida para pregar. Falei: Deus me entregou o dom, agora eu vou pregar arrebentando. E bastava Deus me entregar o dom. E eu criei uma situação para que eu pregasse. Chamei as meninas do grupo de coreografia e falei assim: olha, nós vamos fazer consagração todo sábado, e cada sábado uma vai pregar. Eu falei: eu vou ser a primeira só para dar coragem para vocês. Era porque eu queria pregar. Gente, eu falei: vai ser 15 minutos. Preparei umas 3 folhas de pregação. Deu 5 minutos, eu já tinha falado tudo que eu tinha para falar. O relógio parecia uma eternidade.
Eu achei que Deus tinha me dado o dom da palavra e no outro dia era só a boca. Mas eu comecei a entender que Deus iria me capacitar, que Deus iria me aperfeiçoar. Talvez aquele dia seria um dia de grande frustração, e eu talvez iria dizer assim: isso não é para mim, eu não consigo falar o suficiente, isso não é para mim. Talvez eu poderia ter rejeitado o dom que o Senhor me deu, por olhar para a minha fraqueza e falar: eu falei rápido demais. Mas eu comecei a entender que Deus iria trabalhar na minha fragilidade, que Deus iria trabalhar nos meus defeitos, nas minhas imperfeições, naquilo que eu não conseguia. E foi por causa da minha persistência, da minha perseverança, que hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Não é para você usar a sua fragilidade, as suas imperfeições e colocar na conta de Deus e falar: Deus, eu não vou, porque eu não sei falar, assim como disse Jeremias. Vocês não estão entendendo que o Senhor, na verdade, Ele está chamando os fracos para confundir os fortes, os pequenos para confundir os grandes, os loucos para confundir os sábios. Tem mulher aqui que alguém vai olhar para ela e dizer: essa irmãzinha aí não bate nadinha bem da cabeça. É ou não é? Talvez você olhe e fale assim: nossa, tem gente que vai pensar que eu sou meio doida. E o Senhor está confundindo muita gente. Porque aonde que a gente olha e não dá nada, é aonde que se exala maior poder e graça de Deus. É aonde que o Senhor tem entrado para revelar a grandeza e o poder dele. Quando eu falo para vocês, expor ao Senhor a sua necessidade, as suas fraquezas, as suas imperfeições, é entender que Ele vai te ajudar e te capacitar. É tempo de você parar de falar não para Deus. É tempo de você parar de ficar olhando sua incapacidade e parar de limitar o que Deus quer fazer, parar de limitar o que Deus quer realizar na sua vida, porque Deus está querendo fazer, Deus está querendo entrar. Aí você fica: não, Senhor, eu não vou conseguir chegar até o final, eu não vou conseguir cumprir a palavra, Senhor, eu não estou tendo tempo, Senhor, eu não estou tendo cabeça. E na hora que a gente chega para Deus para falar: Deus, eu não estou tendo tempo, eu não estou tendo cabeça para isso. Parece que todo mundo quer me sugar, parece que todo mundo quer um pedaço de mim. Aí o Senhor vem com uma promessa desse tamanho. Aí o Senhor está requerendo isso de mim, está requerendo isso de mim. Dou conta não, Jesus, não dou conta. Esther, aí Mardoqueu falou: avisa lá para Esther que ela só está onde que ela está, que ela só é quem ela é. Porque o Senhor preparou esse tempo e esse dia. Ele para fazer algo através da vida dela. Fala para ela que se ela não fizer algo, o Senhor vai fazer, mas ela vai merecer, e a casa dela também vai merecer. Ainda mais que você não queira, mesmo que você ache que não tem mais força, mesmo que você ache que até o final do ano você não vai conseguir permanecer de pé, o Senhor está dizendo: eu te coloquei aonde que
gente que já está tão cheio de si que não tem como o Senhor encher. Quando a pessoa fica muito cheia de si, não tem como o Senhor encher. Todos nós somos frágeis, todos nós somos seres humanos. E às vezes tem pessoas que estão cheias de si, cheias do seu ego. E o Senhor não nos quer, mulheres, na nossa autoconfiança. Esses dias eu ministrei um evento de mulheres e eu falava sobre o nosso termo que se usa muito, sobre empoderamento. A gente não ouvia isso há um tempo atrás, e hoje tudo é sobre mulheres empoderadas. E às vezes está falando, isso está fazendo um pouco, uma certa confusão na mente de algumas que estão ficando um pouco para frente demais. Tem gente que só escuta a palavra empoderada e já não quer mais ser submissa. Eu entendo que nós não somos empoderadas, nós precisamos ser posicionadas. Posicionada naquilo que Deus quer, posicionada na vontade do Senhor. Assim como Débora, falar o que Ele manda na hora que Ele manda, fazer o que Ele quer na hora que Ele quer. E tem algumas mulheres perdidas na submissão, porque estão na verdade sendo omissas. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quando você anda com o Espírito Santo de Deus e você aprende a ouvir a voz do Senhor, não tem ninguém melhor para chamar a tua atenção do que o Espírito Santo de Deus. Pode dar seu testemunho, mãe? Da moto? Johanna estava me contando esses dias que ela está aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Eu estava lá em casa lavando meu carro, ela está de férias, eu levei ela lá em casa para fazer meu serviço para mim lavar meu carro. E aí, ela pegou e pensou: nossa, eu tenho uma pia, já tem 5 anos, eu nunca lavei. Eu lavo meu carro. Ela disse que Deus pegou e falou para ela: como você me pede coisas novas, maiores, se você não cuida do que eu já te dei? Nem a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor também, desse jeito. Não tem ninguém melhor para chamar a nossa atenção do que o Espírito Santo de Deus. Você não pode estar dentro da tua casa se vitimizando da sua fragilidade. Você não pode deixar a tua família perecer, cruzar os seus braços e dizer: aqui eu estou cansada, aqui eu faço tudo, aqui eu resolvo tudo, eu não vou fazer mais isso, eu não vou. Não pode se vitimizar. Você não pode colocar na tua cabeça que você às vezes é empoderada demais para aceitar isso ou para aceitar aquilo. Começa a ser uma pessoa posicionada e submissa como deve ser, e ouvir o Espírito Santo de Deus falar assim: ei, calma, suporta. Ouvir o Espírito Santo falar com você e não te deixar enganada. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não perco teu horário, mas ainda tem sorteio, ainda tem comida, né? Cadê aquela irmã que canta bonito? Vem louvar aqui. Não é feio as sermos frágeis e dependentes. Tem muita mulher tentando esconder que ela é dependente. Dependente, às vezes, de sentir abraçada. Dependente, às vezes, de receber um elogio. Dependente de receber um afeto. Tem hora